Antes, eu tinha medo de aparecer, medo do julgamento, medo de falar e não ser escutado. Talvez você também já tenha sentido isso. Mesmo quando diziam que eu me comunicava bem, eu me sentia pequeno, desconectado de mim. Mas tudo começou a mudar quando eu entendi que não era sobre ter medo, era sobre curar. Era sobre voltar para mim. Era sobre lembrar quem eu sou. Enquanto eu estou gravando aqui, acabou de pousar um pássaro preto na árvore ao meu lado. Durante toda a minha caminhada, durante todo o meu despertar, eu sempre vi pássaros pretos. E eu sempre sentia que era um aviso do mundo espiritual, da natureza. Um aviso dizendo que eu estava sendo protegido, que eu estava ali, a espiritualidade estava caminhando do meu lado. E agora, dentre tantas outras vezes em que eu vi pássaros pretos em determinados momentos, onde eu agradecia pela minha vida, agradecia pela proteção, e simplesmente aparecia um pássaro preto. E agora acabou de pousar um, bem aqui, do meu lado. E tem outro arrodeando. Agora, não é sobre deixar de viver, mas é sobre escolher o modo em que você vive, a maneira em que você vive. Eu sempre vivi, mas eu vivi de uma maneira que não era compatível ao meu propósito, à minha alma, ao que eu sentia. Eu simplesmente vivia baseado nas crenças, as crenças que foram criadas durante desde o meu nascimento. Um pássaro preto aqui nesse momento, nesse lugar, embaixo dessas árvores, nesse dia ensolarado. E aqui nesse momento onde eu decidi gravar esse vídeo, um pássaro preto parou, estava rodando. E simplesmente parou, a uns 4, 5 metros de distância, em cima da árvore, ficou me olhando. E mais 2 ficaram rodeando. E não tinha nenhum pássaro aqui. Hoje já vi várias borboletas. Cada vez mais que eu vejo esses seres da natureza, é como se o universo confirmasse cada vez mais para mim que eu estou presente, que eu estou ancorado aqui, nesse lugar, na terra, na natureza. Quis estar aqui nesse momento hoje, para gravar esse vídeo para você, para mostrar que não é sobre deixar de viver, mas é sobre escolher a maneira em que você vive. E eu posso te garantir a vida que eu levo hoje, a liberdade que eu tenho hoje, estar aqui nesse momento, porque não é sobre dinheiro, é sobre disponibilidade e prioridades, é sobre liberdade e é sobre escolhas. Durante toda a minha vida, eu sempre fiz escolhas. Eu sempre escolhi os caminhos que eu queria, que eu gostaria de direcionar, e os caminhos que eu queria ir, aonde eu queria chegar. Muitas vezes de maneira inconsciente, muitas vezes influenciado, mas muitas vezes também guiado pela minha alma, de maneira inconsciente. Hoje eu estou aqui consciente. Eu estive consciente durante todo o meu processo de despertar. Mas aquela vontade, aquela mudança, os hábitos diferentes, as novas escolhas,
começaram a aparecer de maneira inconsciente. E eu fui ouvindo cada vez mais. Eu fui ouvindo e fui seguindo. E quando eu ia seguindo, o universo ia me mostrando. Me mostrando que eu era capaz. Eu tinha o poder de criar. Criar a minha própria história. Criar a minha vida, a minha própria vida. Eu poderia criar as minhas crenças e não viver sobre as crenças dos outros. Todos nós viemos aqui com uma missão. E se você não se alinha à sua missão, o universo dá um jeito, em algum momento, de te mostrar. Pode ser aos 10, aos 30, aos 60, ou até nos últimos anos de vida. E nós podemos fazer esse processo de autoconhecimento conscientes, de maneira própria, de vontade própria, assim como eu fiz. Eu fiz de maneira consciente, mas eu não sabia que eu estava fazendo, até certo ponto. Porque as mudanças vinham, as vontades vinham, eu analisava, me chamava de doido, pensava que eu era doido, mas mesmo assim eu seguia, de cabeça erguida, porque eu sempre fui dono da minha verdade, dono da minha vontade. Minha mãe me ensinou a ser independente. Quando eu resolvi fazer toda essa transformação, quando o despertar começa, quando ele vem, ele não quer saber se o seu ego, se você está naquele emprego, se você está naquela vida, ele simplesmente revira a sua vida. E me forçou, me colocou em um local, em um lugar que eu só agradeci por isso. Eu estava vivendo uma fase da minha vida de uma maneira boa. Eu estava realizando sonhos. Eu estava realizando sonhos de poder viajar pelo Brasil, pelo mundo. Eu estava ganhando dinheiro. A energia do dinheiro era tão bloqueada na minha vida, na minha família, que por mais que eu ganhasse, por mais que eu tivesse, por mais que eu trabalhasse mais para ganhar mais, eu sempre vivia na escassez. Porque o medo de acabar era tão grande que apareciam situações realmente para me fazer acabar com o dinheiro. Eu não tinha controle nada, eu não tinha controle algum. Eu lembro que eu já vinha estudando muito sobre controle financeiro, né? Eu sempre fiz, mas eu sempre procrastinei. Eu sempre fiz planilhas. Eu sempre gostei muito de planilha, de tecnologia, de computador, então eu mexia muito com planilha e enchia de fórmula, criava meus controles financeiros, preenchia, programava, mas eu não tinha assiduidade, não tinha disciplina em preencher. A procrastinação era tão grande que simplesmente deixava para lá. E aí, quando eu via, já tinha gastado muito mais do que eu recebia, do que eu tinha para poder pagar naquele mês. E isso me deixava muito endividado, me deixava muito estressado. E era um dos pontos que mais me deixava ansioso, a falta do dinheiro. Eu era uma pessoa só, vivia sozinho, pagava todos os meus gastos, pagava aluguel de apartamento, pagava carro, despesas de carro. E eu me sentia cada vez mais naquela sensação de urgência para poder trabalhar mais, ganhar mais, para eu poder começar, para eu poder pagar as minhas contas, porque as minhas despesas variáveis, despesas fixas, já estavam ultrapassadas, assim, mais de 70% do meu salário praticamente.
E isso me deixava muito angustiado. Eu não sabia o que fazer. Não sabia nada assim como o que trabalhar mais, porque eu já trabalhava muito, trabalhava muitas horas, já não tinha tempo para ficar com a minha família, não tinha tempo para estar com eles, né? Porque eu morava na capital. E então veio uma meditação, uma meditação profunda, no silêncio. Eu aprendi a viver no silêncio. Eu amo o silêncio. E nesse silêncio, eu encontrei algo que nunca tinha visto antes. Eu mesmo. Eu fui me ver na minha infância e consegui me ver no futuro. Eu pude conversar comigo mesmo. E foi através da TRG, a terapia de reprocessamento generativo, que eu consegui acessar o que a mente racional não conseguiu explicar. Eu sentia, mas não sabia identificar. E a TRG foi responsável por isso. Com a TRG, eu parei de lutar contra os sintomas e comecei a escutar o que eles queriam me revelar. Que eu revelasse. Eu transformei dor em força, ansiedade em clareza, bloqueio em presença. E foi nesse processo que eu encontrei a minha missão. E teve uma aliada sutil que me acompanhou com respeito e delicadeza nessa travessia. A cannabis. Talvez você estranhou. Talvez você entenda. Mas eu te convenço a ouvir com o coração aberto. Durante muito tempo, eu tive medo de falar sobre ela. Medo do julgamento. Mas foi essa planta ancestral, medicinal, sagrada, que me ajudou a silenciar a mente e a ouvir a voz da minha intuição. Aquela voz suave que sempre esteve comigo, mas que eu nunca tinha aprendido a escutar. Eu não uso cannabis como fuga. Eu uso como ferramenta de presença, de expansão, de equilíbrio. Ela me reconectou com a energia feminina, aquela energia suave, receptiva, intuitiva que todos nós carregamos. Pela dor do abuso, pela ausência da figura masculina, pelo medo de me permitir sentir. Hoje, a cannabis faz parte do meu caminho. Não como vício, mas como escolha consciente. Uma planta que me ajuda a viver com mais criatividade, mais presença, mais sentimento. A cannabis me ajudou a sentir o meu corpo, a relaxar o meu corpo e ter mais verdade. Não existe fórmula única para despertar. Cada um encontra o seu caminho.
O meu passou pela nuvem, pelo fogo, pela alma e também pela terra. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Um caminho que respeita a sua história e te reconecta com a sua essência. Hoje é o seu canal de consciência, de cura, de reconexão com a alma. A minha missão não é te levar para uma vida perfeita, é te guiar para uma vida verdadeira. Uma vida verdadeira é aquela onde você confirma sua força, abraça suas sombras e acolhe sua luz. Uma vida onde você se reconecta com o seu corpo, com a sua essência, com a sua missão de alma. Onde a espiritualidade e ciência se integram. Onde a cura acontece na prática, no corpo, na mente e no campo energético que você sustenta. Porque você não veio para a Terra só para sobreviver. Você veio para lembrar quem você é. Hoje, além da minha jornada pessoal, eu uso a TRG, a espiritualidade aplicada e o conhecimento integrado em numerologia, chakras, astrologia e neurociência para ajudar outras pessoas a encontrarem o seu próprio caminho, liberarem bloqueios profundos e reconectarem-se com a sua essência. O que eu vivi e superei se tornou medicina. Uma medicina que eu ofereço com respeito e responsabilidade. Responsabilidade a quem também busca se transformar. Porque não existe despertar maior do que ajudar o outro a reencontrar a sua própria luz, assim como eu encontrei a minha. Se você sente que chegou a hora de transformar, eu estou aqui, não como mestre, mas como alguém que atravessou a sombra e voltou para casa. E agora, a minha missão é te acompanhar na sua travessia, partilhando tudo aquilo que aprendi e integrei, para que você também possa se reconectar, se curar e despertar todo o potencial que existe dentro de você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Transforme com Gilmar. Aqui, juntos, abrimos novos caminhos de consciência. E agora, eu te aviso, você está pronto para fazer essa travessia comigo? Aqui, sua consciência encontra um novo caminho. E lembra, a sua transformação começa no momento em que você decide olhar para dentro. Respire, conecte-se, cure-se